Oi, pessoal, né? Vamos aí para a nossa segunda etapa, nosso segundo vídeo. Eu vou dar algumas aulas nesse vídeo, depois ainda vou gravar um outro terceiro, né? Para não ficar muito sobrecarregado, senão fica difícil até para eu conseguir subir ele lá no YouTube depois, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho das subjetividades do modernismo, né? Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né? Que são os dois expoentes mais famosos e conhecidos, né? Da Semana de Arte Moderna. E aí a gente vem com algumas características, né? Que é o nacionalismo crítico, valorização do cotidiano, antropofagia poética, rompimento com a norma poética e linguagem coloquial. Né, gente? É interessante a gente pensar que o modernismo, né, ele vem para, de uma certa forma, tornar aquela ideia do romantismo, né? Assim, pegar aquela ideia primeira do romantismo, do nacionalismo, da identidade, de uma busca de uma identidade nacional, ele vem para tornar esse movimento, né, de busca de uma identidade nacional mais realista, né? Porque lá no romantismo a gente tinha um idealismo de tudo, né? Era o idealismo dos povos originários, era o idealismo da natureza, né? Tudo era idealizado, tudo era maravilhoso, né? E aqui não, aqui vem com essa busca, né? Com esse desejo realmente de nacionalismo, de uma busca de uma identidade nacional, né? Mas já é uma proposta, né? Um pouco mais voltada para a questão aí de uma coisa mais crítica mesmo, né? De pensar, né, a nossa identidade, pensar a nossa nação, mas sob uma perspectiva de criticidade, né? E aí vem, né, essas questões todas que os modernistas colocam, né, que é a valorização do cotidiano, a antropofagia poética, né, o rompimento, né, com a norma poética e a linguagem coloquial, né, que aparecem. Então vai ser aqui no modernismo que vai, assim, por exemplo, que vai haver essa ruptura, né, do verso, né, da metrificação, essa ideia do poema sempre metrificado, essa coisa sempre certinha, que começa a se escrever de qualquer maneira, assim, qualquer maneira que eu digo assim, os versos podem ser livres, podem ser brancos, ou eles podem também trazer eles podem trazer uma métrica também. A liberdade quer dizer isso também, né? Se eu quiser seguir um padrão, eu também posso, né? E aí a gente vê, por exemplo, o Vinícius de Moraes, que é um grande sonetista, né? Que vai trazer muitos versos decassílabos, muitos sonetos, né? Tudo isso dentro de uma perspectiva de uma linguagem mais coloquial, né? Uma linguagem que é uma linguagem mais próxima do povo e também uma questão, como é que fala, da valorização do cotidiano, né? Então os poemas deixam de falar de coisas etéreas, de coisas idealizadas, né? De tudo que é perfeito, maravilhoso, e passa a falar mesmo, né? De coisas que são mais cotidianas, né? Assim, poemas sobre coisas do cotidiano, e a gente vai ver isso ao longo, né? Do modernismo todo, essa questão. E aí vem a questão da antropofagia, né? Que é Nossa, cachorro latindo, gente, perdão. Antropofagia poética, que é o princípio lá, né, a proposta do Oswald de Andrade, de que nós somos uma nação que realmente recebeu muita informação, né, de um mundo exterior, né, de um país que foi nosso colonizador, né, e aí essas ideias, elas ficam na gente, não tem como a gente voltar lá atrás, né? Não tem mais como a gente voltar a falar Tupi-Guarani, né? Não tem mais como a gente... Não tem, né? Nossa sociedade já foi formada dessa maneira, mas a gente não pode ficar vivendo dentro de uma proposta, né? Que seja uma proposta desses ideais estrangeiristas, né? A gente tem que buscar uma reformulação a partir disso, do nosso encontro, né? De quem somos nós, né? E aí é isso que ele chama de antropofagia, né? Você pega as ideias, né, que vêm de fora e você trabalha essas ideias dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva, né, de identidade nacional, tá? E aí, né, seguindo ainda nessa linha aí do modernismo, né, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, que já é um poeta da segunda geração, né,
Mas ele vai trazer essas características também, né, da crítica social, ele vai trazer essa característica da linguagem cotidiana, né, dessa poesia do cotidiano, né? E uma coisa que vai aparecer, né, na poesia do Drummond, né, é o tom ácido da ironia, né? Drummond era muito ligado em Machado, né? Ele fala isso, né? Assim, é uma coisa, ele coloca Machado meio que como um mentor, né, poético dele. E ele tem inclusive um texto, né, um poema que ele fala ao bruxo com carinho, né, que ele escreveu para o Machado. Então essa questão do tom ácido, né, e essa ironia, né, se aproxima muito, inclusive, do Machado, né? E ele vai fazer também uma poesia existencialista, né, porque o Machado, principalmente na época que o Drummond escreve, né, no período ali da Segunda Guerra Mundial, né, ele está ali envolvido, né, nessa Segunda Guerra, né, ele é um momento, né, da vida dele que ele está vivendo, né, um momento histórico, né, como a gente diz, e aí ele vai trazer muito para dentro da poesia dele a questão do existencialismo, né, porque quando você está numa guerra, né, um processo de guerra e tal, é muito comum a gente começar a se questionar, né, sobre a vida, sobre a existência humana, né, sobre a morte, e isso tudo vai aparecer no poema dele, tá? Bom, e aí falando um pouquinho, né, do conto, né, que a gente vai falar depois, acho que... Ixi, não tem aqui, depois eu vou ter que pegar um outro para falar do João Guimarães Rosa, né? O conto, né? Cortázar, né? Ele vai falar do conto, né? Que o conto captura o leitor de uma forma imediata, né? Condensação de ideias, histórias com só núcleo. Gente, antes de falar do conto, eu vou falar do Manuel de Barros, né? Que eu esqueci dele aqui, tadinho, porque não estava aqui nos meus slides, né? Mas é importante falar dele, né? O Manuel de Barros, né, um poeta que vai escrever sobre uma poesia um pouco diferente, né? Ele vai entrar numa perspectiva aí de desacralização da poesia, né? Que a gente chama de desacralizar a poesia, né? É justamente essa proposta de tirar essa poesia, né, desse lugar de maravilhamento, de idealismo, de uma coisa que é feita de algo etéreo, né, de algo até quase divino, né, e colocar a poesia num lugar das coisas mesmo, né, do cotidiano, né, essa poesia que vai falar do dia a dia, das coisas do dia a dia, né, poesia das coisas, né, uma outra coisa que dele, né? Como a gente falou lá do modernismo, a questão da linguagem coloquial, ele vai fazer muito uso da oralidade nos poemas dele, ele vai trazer muitos neologismos para dentro do poema dele, né? E também, né? Assim, é uma poesia muito simples, né? É uma poesia que a gente fala que é a poesia das coisas, né? Porque ele vai tentar aí dentro de uma proposta, né? De uma poesia mais simples, né? De falar de coisas cotidianas, né? E de coisas, né? Que são mais próximas, né? Da gente, tá? Aí falando um pouquinho aí